Fala pessoal! Você tem dúvida se vale a pena trocar o pão pela tapioca? Se você não sabe o que deve ou não fazer, fique até o final que nós vamos falar sobre pão e tapioca. Essa tem sido uma dúvida muito comum. As pessoas de repente começaram a deixar o pão e trocar pela tapioca. Eu acredito que esse fato se deu devido à popularização do tema glúten e dietas detox. Geralmente nas dietas detox, que não é para emagrecimento, ok? Isso pode ser até um tema para outro vídeo, se vocês quiserem podem deixar aqui. Deve-se retirar alguns alimentos mais inflamatórios. Nesse caso, o glúten entra, né? Então, a partir disso, popularizou muito, né, as dietas sem glúten e foi então que a tapioca se tornou ainda mais popular e entrou mais na mesa aí no dia a dia das pessoas. Agora, se vale a pena ou não a troca, isso vai depender de cada caso, ok? Então, eu vou falar aqui quais que seriam as diferenças entre elas e aí você aí do outro lado vai decidir se para você vale a pena ou não fazer essa troca, combinado? Bom, para quem é celíaco, né, ou seja, para quem tem alergia à proteína, né, ao glúten, realmente não pode consumir de forma alguma. Então essa pessoa deve excluir totalmente da sua vida, totalmente o glúten, né, os farináceos, a cevada, enfim, todas as fontes. Agora, para quem não é celíaco, também pode fazer essas trocas, tá? Então, no caso, o celíaco ele só vai estar ingerindo alimentos sem glúten. No caso, a tapioca acaba sendo uma alternativa. O que as pessoas têm que ter cuidado? Porque geralmente quando se retira o glúten da dieta, acaba entrando muito carboidratos refinados. Os produtos que são sem glúten geralmente são farinhas com uma alta carga glicêmica, com alto índice glicêmico. Farinha de arroz, a fécula de batata e a própria tapioca. Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas retiram o glúten para perder peso. Então a tapioca, ela, por exemplo, é um produto que tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, ela vai dar um pico aí de açúcar no seu sangue e isso pode, inclusive, te fazer a ter um aumento de peso, sim. Não tô falando que seria ela isoladamente, né? Mas num contexto geral, se você retira e passa a consumir então tudo sem glúten, mas tudo com índice glicêmico muito alto, esses farináceos refinados, você pode sim, ao invés de perder peso, acabar aumentando o peso, tá? Então, lembra que a tapioca tem sim um índice glicêmico muito alto. Agora, para fazer trocas, né, para retirar o glúten, não tem só a tapioca, a gente pode estar utilizando outros. O que a gente tem que ter cuidado é com a qualidade disso. Então tem a quinoa, tem o amaranto, que já tem um índice glicêmico menor, uma carga glicêmica menor, seriam a farinha de grão de bico, então seriam trocas aí melhores para quem está buscando o emagrecimento, perda de gordura. Agora, para quem busca ganho de peso, às vezes aumento de massa, esses alimentos com alto índice glicêmico, principalmente no pós-treino, é uma boa alternativa. Agora, Adriele, tem como eu melhorar então o índice glicêmico da tapioca? Tem muita gente que fala, mas eu coloco chia, coloco linhaça ali. Por mais que você coloque alguma fibra junto, vai melhorar um pouco? Vai. Né? A gente não vai ter um pico tão rápido, mas mesmo assim a tapioca tem índice glicêmico alto, menos fibras, né? Então você deve ter cuidado com o que? Se você for utilizar tapioca, com os horários que você está utilizando e com o que você está utilizando, porque lembra que ela já tem um índice glicêmico muito alto. Então, se você combina ela ali com um chocolate, com leite condensado, né, com açúcar e coco, você vai dar um pico muito, mas muito grande de açúcar. E aí você pode acabar fazendo, né? Não vou falar o que eu pensei. Mas então faça um recheio que vá equilibrar esse índice glicêmico da tapioca. O que seria isso? Combinar, no caso, proteína, que seria uma ótima opção. Então, fazer ela, por exemplo, com ovos, fazer ela com carne. Isso faz com que você tenha uma entrada mais lenta desse açúcar. Né? Uma outra dica é fazer ela com
Frutas, por exemplo, se você for fazer ela com fruta, utilizar uma canela. Canela é excelente para controle aí de insulina. Então, dá para fazer troca de pão por tapioca? Sim. Mas por que você vai fazer essa troca, né? Então você tem que saber o motivo dessa troca e lembre-se que quando você for rechear essa tapioca, não pode ser qualquer tipo de recheio. Por exemplo, tapioca com leite condensado, tapioca com geleias, certo? Então, se você está fazendo uso da tapioca, faça de maneira inteligente para você conseguir aí estar consumindo um alimento que é sim, né, menos inflamatório, mas que pode sim, às vezes, acabar prejudicando o que você está buscando, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se ainda ficou alguma dúvida, se você tem sugestão, deixa aqui nos comentários que vai estar me ajudando a montar mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até amanhã!